Estrago em Vicente Pires. Em menos de uma hora, a chuva deixa rastros de destruição na cidade. Carne fraca, operação desmonta esquema milionário de frigoríficos e grandes grupos, como o JBS. Esquema beneficiaria até partidos políticos. Entre os citados estão o PMDB e o PP. 3 anos de Lava Jato, combate à corrupção que mudou a cara do país, está longe do fim. E nova lista de Janot deve chegar ao gabinete do ministro Fachin segunda-feira. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Muito boa tarde a você. E foram 40 minutos de chuva, o suficiente para deixar um rastro de destruição em Vicente Pires no fim da tarde de ontem. Muros caídos, ruas alagadas, carros arrastados e ruas que pareciam piscinas de lama. O cenário denuncia um antigo problema da região, a falta de drenagem pluvial, impedindo a vazão de água da chuva. No dia seguinte ao alagamento em Vicente Pires, hora de fazer a limpeza do que restou. A enxurrada derrubou 4 muros na chácara 39B. As ruas pareciam riachos. A chuva arrastou carros. O trânsito ficou difícil. As casas ficaram cheias de lama. O presidente da Associação de Moradores reclama que todos os anos os alagamentos se repetem. Falta ação, falta vontade dos governos em fazer o que é certo. Já teve rua aqui em um mês de asfaltar 8 vezes e a chuva levar. Crime ambiental, não podia ser feito. A Defesa Civil informou que as casas não foram interditadas porque somente os muros foram derrubados pela enxurrada. Disse ainda que os alagamentos devem voltar a acontecer até a conclusão das obras de captação de chuva. A situação ela só pode ser resolvida com um grande investimento em obras de drenagem, né? Por exemplo, aqui até o próprio local ele já possui uma rede de 60 centímetros, que é obviamente insuficiente para a grande quantidade que vem de toda a parte superior aqui de Vicente Pires. Em dezembro, o GDF havia autorizado uma obra que incluía benfeitorias como galerias de águas pluviais, rede de esgoto, drenagem e pavimentação. Mas elas nem começaram na Rua 3. O presidente da Nova Cap e administrador interino de Vicente Pires revelou que questões burocráticas atrasaram o início das obras. Essa área aqui, ela pertencia à União. Então, teve que fazer todo o trâmite de passar essa área para o GDF para poder só assim conseguir o licenciamento ambiental e demais ações para poder iniciar a obra. Então, a previsão é que a gente inicie em 30 dias mais ou menos a obra na Rua 3. Já iniciamos a obra aqui em Vicente Pires pelo Jockey e pela Colônia Agrícola São José, né, a São Agleba 1 e 3. E vamos iniciar agora aqui em Vicente Pires, na Rua 4C e na Rua 5 e na Rua 3 com a Rua 10. Agora a gente vê essas imagens, Cláudio Humberto, parecem imagens repetidas. Sempre quando chove é esse problemão em Vicente Pires. Exatamente. Como sofre a população de Vicente Pires, é uma situação histórica. Como foi dito ali na reportagem, seguidos os governos não tomaram nenhuma providência. É preciso que essas pessoas, esses políticos, quando forem lá pedir votos, né, assumam compromissos que possam ser levados a sério. Recentemente teve em Vicente Pires uma situação até de uma caricatura de solução, que foi quando os moradores impacientes resolveram pegar no cabo da enxada e tentar resolver o problema. E a administradora, na época, chegou a ameaçar os cidadãos de prisão porque eles estavam fazendo aquilo que ela era ou se mostrou incapaz de fazer. Agora, bem que esse povo da CAESB e da ADASA poderia ficar ali no final da rua, né, aparando aquela água com balde para ver se consegue minorar o sofrimento da gente, de toda a população, com a crise hídrica, né? A gente vê aquele monte de água, né, se desperdiçado, sem nenhum trabalho minimamente eficiente para o reaproveitamento da água pluvial, que é tão importante para a população. Enquanto a chuva vem causando estragos em Vicente Pires, nos reservatórios que abastecem o DF, ainda não faz muita diferença. Santa Maria não passa de 48% e o descoberto opera em 45,17%. O baixo volume fez o GDF apelar para o governo federal. 55 milhões de reais foram liberados para um projeto de captação de água do Lago Paranoá. A obra deve começar já em abril, mas especialistas alertam: se o trabalho não for bem feito, pode gerar impactos irreversíveis em um dos maiores cartões postais da capital.
O lago artificial, criado principalmente para trazer mais umidade para a capital federal, agora ganha mais uma função: abastecer parte do DF. A previsão do governo é que até o meio de abril, as obras de captação de água comecem no Lago Paranoá. Uma estrutura vai ser construída às margens do setor de mansões do Lago Norte. Será uma captação flutuante, localizada no braço do Torto, né, que irá recalcar a água do braço do Torto até via uma linha de recalque, uma adutora até uma estação de tratamento compacta, uma estação de tratamento composta por membranas ultrafiltrantes, e depois, após a filtração dessa água, ela sai injetada numa adutora já existente, abastecendo a região do Lago Norte e também Varjão, Paranoá e a região ali do Grande Colorado. Segundo esse especialista, tanto o lugar escolhido para a instalação dessa estrutura quanto o processo de tratamento irão garantir uma boa qualidade da água para o abastecimento. Naquela região próxima à barragem, ali eu tenho uma água de melhor qualidade. E o processo que está se propondo para tratar essa água é um processo por filtração por membrana que tem condições de dar, assim, assegurar uma boa qualidade da água para consumo. E de acordo com o governo, essa captação emergencial não vai prejudicar o nível do Lago Paranoá. Não haverá nenhum impacto ambiental sobre o Lago Paranoá. Essa captação de 700 litros por segundo é insignificante. Já existe uma outorga de 2.800 litros por segundo, portanto nós estaremos retirando apenas 25% daquilo que é autorizado pela DASA em relação ao Lago Paranoá. Pois é, essa retirada de 700 litros por segundo de água por aproximadamente 2 anos, de acordo com a CAESB, pode não trazer tanto impacto para o lago, mas especialistas alertam que tudo isso vai depender de uma boa gestão que deverá ser feita pelo governo. É importante que se diga que isso pressupõe que haja uma gestão adequada do uso da água do lago. Eu não posso usar a água do lago para tudo. Quer dizer, no momento que eu tiro a água para abastecimento, eu certamente estou abrindo mão, por exemplo, de gerar energia com essa água. Aí são saídas para essa crise de água no DF. Exatamente. Olha, essa obra que é boa, é necessária, é fundamental. Foi antecipada aqui essa notícia no Band Cidade há pelo menos um mês atrás, 40 dias atrás. É um bom projeto, um projeto necessário. A gente espera que isso, afinal de contas, seja realizado. Para conseguir financiá-lo, o GDF obteve apenas a boa vontade do presidente da República, Michel Temer, que é um ilustre morador da cidade, que liberou os recursos que são efetivamente necessários. Agora, se por enquanto são 700 litros por segundo, o projeto final prevê até 2.800 litros por segundo. E ainda assim, não haverá impacto significativo no nível da água do Lago Paranoá. E estão sem água hoje parte dos Lago Norte, Sul, Varjão, setor militar urbano, Granja do Torto e condomínios do Jardim Botânico. Nas regiões administrativas, o racionamento atinge Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. E o governo do Distrito Federal anunciou hoje que vai quitar dívidas com fornecedores da saúde. Ao todo, serão 365 milhões de reais destinados a quitar quase 10 mil notas fiscais de serviços executados em governos passados. A verba é do Fundo Nacional de Saúde. O governador Rodrigo Hollenberg disse que os pagamentos serão feitos em ordem cronológica, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas do DF. Será que agora para de faltar insumos lá para os hospitais, Cláudio Roberto? Pelo menos isso vai ajudar muito na negociação do governo do Distrito Federal, né? É uma boa medida, era necessária, afinal de contas o dinheiro é devido, tem que ser pago mesmo. Até porque o não pagamento dessa dívida comprometeu a saúde financeira de muitas empresas de pequeno e médio porte, que também são fornecedoras da Secretaria de Saúde. Nós temos aqui no Distrito Federal, minha gente, atualmente, alguma coisa próxima de 400 mil desempregados. E grande parte desse contingente se deve exatamente do calote geral provocado pela crise financeira que assola o país. Esse dinheiro aí, o pagamento dessa dívida, vai ajudar muito a recuperar empregos e recuperar a saúde financeira de fornecedores da Secretaria de Saúde que ficaram seriamente comprometidos em suas finanças.
Operação Carne Fraca. Mais de 1.000 policiais cumprem 311 mandados em 6 estados e no Distrito Federal. Fiscais do Ministério da Agricultura participavam de um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Os grupos Seara, BRF e JBS seriam os maiores beneficiados na fraude. A gente vai ao vivo com a Renata Dourado, está acompanhando desde cedo essa operação. E uma das maiores da história do Brasil, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. A Polícia Federal informou que trata-se da maior operação já realizada pela Polícia Federal. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Infelizmente, quando a gente pensa que já viu de tudo, né, Rodrigo? A gente se surpreende com essas notícias ruins. Claro, mas ao mesmo tempo importante, porque a Polícia Federal, imagine você, passou 2 anos investigando aí essa fraude. No que consiste? Então, esses fiscais do Ministério da Agricultura, como você bem disse, essa operação, ela ocorre, né, esses mandados aí, mais de 300 mandados, 38 mandados de prisão, sendo que desses 22 são para prender funcionários, pessoas fiscais que são pagas com o nosso dinheiro, que deveria exatamente estar fiscalizando a qualidade desse produto, dessa carne que chega ao consumidor, que está na nossa mesa, pessoas que, portanto, teriam esse trabalho e eram compradas por esses frigoríficos. Cerca de 40 frigoríficos participavam desse esquema. Então, esses funcionários, Rodrigo, olha só, além de dinheiro e muito dinheiro, porque alguns deles presos hoje, a polícia encontrou cerca de 60 mil reais em espécie, 30 mil reais em espécie no bolso deles. Então, além de receber dinheiro, eles recebiam pizza, recebiam carne, inclusive alguns até reclamavam da própria qualidade da carne, recebiam carne, pizza, recebiam até botas para fazer vistas grossas com relação a isso, ou seja, vidas, arriscando vidas, pessoas comendo carne estragada, carnes vencidas. Essas empresas também colocavam um produto ali, produto cancerígeno, para maquiar a qualidade dessa carne, algo muito triste realmente. Aqui em Brasília, os policiais cumpriram mandados. Lá no Ministério da Agricultura nós temos aí essas imagens, então um vasto material foi apreendido nesses estados, também aqui no Distrito Federal, computadores, documentos, celulares, a fim de fato se aprofundar, mas como a gente disse, a polícia já está há 2 anos investigando isso. Além disso, a Justiça determinou também o bloqueio de R$1 bilhão das contas dessas pessoas investigadas, então nós estamos falando de algo realmente muito grandioso. Há também a suspeita que esse dinheiro iria também para abastecer campanhas de políticos do PMDB e do Partido Progressista. Aí você vê essas imagens que foram dessa operação que foi cumprida hoje cedo, por volta de 8h30 da manhã. Os policiais já entraram aí no Ministério da Agricultura para apreender esse amplo material. O Ministério da Agricultura disse que às 4h da tarde vai convocar uma coletiva, enfim, para explicar se é que tem explicação ou de certo falar e o seu posicionamento com relação a isso. Mas também pedimos notas aí com relação aos partidos políticos. O PMDB, por exemplo, disse desconhecer o teor dessa investigação e que não autoriza ninguém a falar do partido. Entramos em contato com o Partido Progressista, mas não tivemos resposta. A JBS informou que atua em absoluto cumprimento com todas as normas, as exigências do mercado, inclusive é uma exportadora também de carne, de seguir rigorosos padrões de qualidade. A assessoria da Seara e da BRF, assessorias disseram que estão apurando o caso e por enquanto não vão se posicionar. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Realmente os detalhes da operação chocam as pessoas, né, Cláudio Humberto? Exatamente. Olha, é uma operação gigantesca, como disse a Renata, é a maior operação da história da Polícia Federal, mobilizou 1.100 agentes para o cumprimento de 27 mandados de prisão preventiva, outros 11 prisões que são provisórias, também o cumprimento de mais de uma centena, de quase 2 centenas de mandados de busca e apreensão. Os investigadores informaram que políticos do PMDB e do Partido Progressista estariam envolvidos nesse esquema. O chefe do esquema, inclusive, é amigo pessoal do atual ministro da Justiça, Osmar Serraglio, que chegou a fazer uma declaração hoje dizendo que aparece nas investigações uma conversa telefônica desse chefe do esquema com o ministro da Justiça. E o ministro disse que a operação é uma prova de que não há interferências nas investigações da Polícia Federal. A seguir, a Justiça Desportiva quer 10 jogadores respondam por confusão e pancadaria em jogo do Gama contra o Brasiliense no fim de semana passado. O Band Cidade volta já.